Boa noite mais uma vez, amigos. Sejam muito bem-vindos para mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Nós iniciamos hoje, com o início de junho, um novo tema para o mês, que vai abordar de forma geral o amor como força universal. E o tema de hoje, na abertura desse ciclo, é amor ou ódio? Qual o futuro da humanidade? E vamos esclarecer que, na verdade, quando falamos de amor, falamos daquele amor que está presente, por exemplo, nos textos sagrados de todos os tempos. Aquele amor sobre o qual Paulo, por exemplo, fala em sua carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Mas isso está presente na literatura espiritual de todos os tempos. Por isso nós também trouxemos um exemplo lá do Oriente Islâmico, do poeta Rumi, que escreveu, entre outras coisas, sobre o amor. Lá onde nasce o amor verdadeiro, morre o ego. E em outro poema, prisioneiros não somos do espaço e do tempo, nem da terra onde pisamos. No amor fomos gerados, no amor renascemos. E nada mais radical e talvez difícil para nós do que aquilo que foi colocado no Sermão da Montanha por Jesus, onde podemos ler: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Este amor sobre o qual falamos aqui não é simplesmente uma qualidade humana, não é um sentimento. Nós poderíamos dizer até que é uma força da natureza, um princípio fundamental do universo. Compreendendo isso, Dante Alighieri, por exemplo, em sua Divina Comédia, falou que o amor é o que move o sol e as estrelas. É uma lei, portanto, ainda mais fundamental do que as leis do mundo físico. Uma lei que é mais fundamental do que o eletromagnetismo, a gravitação universal, que são como que exteriorizações dessa força mais fundamental. Compreendendo isso, os filósofos hindus enxergavam que a própria consciência universal tinha aspectos que incluíam o aspecto do amor. Eles enxergavam que a divindade onipresente, Brahma, poderia ser entendida como Sat, Chit, Ananda. Sat é o ser, é a própria existência, é a noção de existir universal. Chit está ligado à noção de percepção, de compreensão, de inteligência. E Ananda está ligado à ideia de alegria, bem-aventurança e também amor. É a alegria do que se doa plenamente, como Deus faz. E esses três elementos, eles não são separados. Eles são como três características de um único ser. Ou na linguagem cristã, são como três pessoas da Trindade Universal Divina. Sendo que a segunda pessoa, o Cristo, é justamente esse amor sobre o qual nós falamos, esse amor universal. Que é um amor sem limites, um amor sem fronteiras, um amor sem exceção. Ele, em nós, é o ser real, é o eu verdadeiro, é aquele
ser ou aquela consciência em nós que pode perceber a absoluta unidade de tudo. E amor tem uma conexão direta com essa noção de unidade universal. Foi chamado também de Atman, ou seja, o espírito individual que é uno com Brahma, com essa consciência ou esse espírito universal. Portanto, esse ser real em nós, esse ser que é amor em nós, esse Cristo em nós, é completamente distinto do falso ego, que por si só é negação, é separação, é criação de barreiras. Portanto, na transcendência do ego, nós descobrimos o verdadeiro amor. Essa transcendência é amor. O ódio, obviamente, não é o contrário deste amor, porque esse amor não tem contrários. Esse amor tudo abarca. O chamado amor, o amor egoísta, esse sim é o oposto do ódio. Ele é uma imagem distorcida, uma busca por uma falsa unidade que coloca o ego em seu centro. Esse amor egoísta, ele escolhe, ele exige retribuição. Ele é o amor pelos iguais, é o amor que compreende e ama os amigos, aqueles que podem lhe trazer prazer, mas que nega tudo que é diferente, os que pensam diferente, os que são diferentes. E é um amor que separa, que divide. E esse amor, ele se transforma em seu oposto. O que é amor hoje, amanhã pode ser ódio. Sobre esse amor, um texto sagrado do início do budismo, o Dhammapada, fala: deste amor nasce a tristeza e o medo, e do medo nasce o ódio. Então, nesse medo, o ódio está contido. São como que dois elementos de uma única coisa. E por mais que nós tentemos ir além de nós e amar verdadeiramente, nós, enquanto tivermos como base a falsa consciência egóica, o eu ilusório, nós teremos nossas simpatias e nossas antipatias. Nós teremos nossos rancores, nossas frustrações, nós sentiremos inveja. Mesmo que esse fogo do ódio ele não se manifeste abruptamente, nós carregamos como seres egocêntricos, como seres egoístas, como uma chama permanente de um ódio que se manifesta. E imitar o amor a partir dessa consciência egocêntrica não faz sentido. Não leva efetivamente a nada, porque nós continuamos tendo como base uma consciência egocêntrica, que é uma consciência de separação. E nessa consciência egocêntrica, o amor não ingressa. É por isso que a tarefa aqui é mudar a base da consciência. É fazer nascer como que um outro princípio de consciência. E esse outro princípio, na verdade, é nossa essência mais profunda. É Cristo em nós. É chegar àquela condição descrita também por Paulo, em que ele fala: não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. É essa força, essa sabedoria, esse amor de Arjuna, que guia, de Krishna, que guia Arjuna em seu caminho, em sua luta pela existência. E esse amor, esse princípio espiritual, que é o princípio de uma nova consciência em nós, é o verdadeiro elemento transformador. É a partir dele que nós podemos, de fato, nos transformar e nos tornar a imagem desse amor. Essa pura consciência, que em si é una com o Espírito em nós.
Nós dissemos que na filosofia hindu há a compreensão de que Brahma, Deus, a consciência universal, tem 3 elementos. E um desses elementos é Ananda, que é o amor. Mas isso não é apenas universal, isso é também individual, porque está em nós. Nós somos mais do que um elemento do universo, nós somos o próprio universo. E nós podemos manifestar em nós essa característica universal. Em outras palavras, Cristo pode e deve nascer em nós. E nós podemos dizer, inclusive, que atualmente, no mundo, muitos estão despertando para essa nova consciência, para esse princípio universal, para esse princípio Cristo. Mas isso é um processo, isso é um caminho, e isso certamente não é fácil de ser realizado. Isso encontra resistências. O desenvolvimento humano não é um desenvolvimento contínuo, linear, é como um desenvolvimento de altos e baixos, porque sempre vem um impulso de transformação, mas junto a esse impulso vem uma grande resistência à transformação também. Atualmente nós passamos, portanto, por uma grande transformação da consciência humana como um todo, o que obviamente se manifesta individualmente em cada um de nós. O esoterismo, por exemplo, fala da transição entre a era de peixes e a era de aquário. É dito também que nós estamos saindo da regência do 6º raio, que é o raio da devoção, para o 7º raio, que é o raio da realização. E sem entrar no mérito dos detalhes dessa transformação, nós podemos dizer que esse período que termina, ele teve algumas características que estão sendo substituídas por novas características. O 6º raio, o período de peixes, ele teve muito ligado a uma visão de sectarismo, de separação, de nacionalismo, de grupos ao redor de líderes. E o 7º raio, ele traz muito mais uma consciência universal, uma espiritualidade, mas que precisa ser trazido à prática e que tem que ser um impulsionador de grupos autoconscientes, de grupos que não se reúnem ao redor de um líder, de um guru, mas que encontram o mestre em si mesmos. E nessa transição, o que nós vivenciamos é uma grande crise existencial, porque vem um impulso de transformação que é também um impulso revelador. Então, muita coisa que estava como que escondido, muitas coisas que estavam escondidas nas sombras de nosso ser, acabam sendo revelados, porque é necessário que sejam revelados para serem trabalhados. Então nós vivemos um período de grandes possibilidades e de grandes perigos. As pessoas que como que vivenciam o início desse despertar, elas têm como que algumas características que podemos falar a respeito. Elas se sentem como que chamadas para uma nova realização de vida, uma realização espiritual, que elas não sabem explicar muito bem o que é. Elas se sentem inquietas, impulsionadas para alguma coisa que elas desconhecem. Elas têm uma noção, uma intuição não muito clara de que deve existir uma unidade e são impulsionadas por essa unidade. De certa forma, elas sentem que marcham contra uma multidão, que nadam contra a corrente e sentem como que uma responsabilidade que não é apenas individual. Elas começam como que sentir a dor do mundo e sentir uma responsabilidade perante a humanidade, perante a natureza, perante o planeta. E essas pessoas que sentem esse chamado,
nós podemos dizer, elas realmente têm uma responsabilidade. À medida que nós nos tornamos mais conscientes, nós ganhamos uma tarefa. A nossa responsabilidade perante nossa comunidade, perante toda a humanidade, aumenta. E é isso que acontece agora. Então nós somos como que impulsionados por uma ação diferenciada, a partir de uma nova consciência, a partir desse início, desse despertar de uma nova consciência. E essa ação, por mais que nós julguemos que precise ser uma ação muito intensa, que possa fazer um efeito no mundo, na verdade, o essencial dessa ação não está ligado à quantidade, está ligado à qualidade, está ligado à conexão da nossa vida de ações com esse princípio espiritual da unidade. E precisa ser realizado na própria vida. Então, as próprias circunstâncias de nossa vida é que vão como que ser os instrumentos para uma transformação, por um lado, individual, mas, por outro lado, por uma transformação coletiva. Porque, à medida que essa nova consciência se manifesta, nasce como que uma possibilidade de uma transformação interior. Porque nasce um princípio que como se ergue acima do ego e de seus impulsos. E que de forma tranquila e natural pode, através da autopercepção, através da autoconsciência, conduzir todo esse sistema a uma transformação. Mas isso não por uma transformação unicamente individual, porque isso deve levar necessariamente a uma diferente ação no mundo, a uma ação não egocêntrica no mundo. E isso é profundamente transformador, não só do indivíduo, mas também da coletividade. Então, nesse período de transição, nós até poderíamos dizer que existem 3 grupos que se manifestam. Existe um grupo que, ao enxergar as características desse novo dia, esse sol nascente de um novo período humano, que como que queima os navios para trás e se entregam inteiramente à realização desse novo dia. Existe um grupo que como que resiste a isso com intensidade, com todas as forças, porque esse segundo grupo está profundamente conectado aos valores do período anterior. E as forças desse período anterior como se concentram no final desse período, porque há uma percepção de que elas estão no fim. Mas existe um terceiro grupo que percebe o novo dia, mas que tem uma profunda compaixão de saber que é necessário caminhar para esse novo dia com toda a humanidade. Não podemos negar essa passagem a ninguém. E precisamos colher os melhores frutos do período que passou. Então não é a negação do passado para construir o futuro. É a colheita do passado para construir um novo futuro. Então podemos concluir que nós, poderíamos dizer, nós que temos esse anseio, nós que buscamos algo além da vida materialista, nós temos uma responsabilidade como grupo consciente. Poderíamos dizer, talvez nós constituamos como que um grupo de pioneiros, um grupo que faz aquele trabalho que João Batista fez há 2000 anos, que é um trabalho de preparação do caminho para aquilo que virá. É um grupo que está na fronteira e que pode preparar o caminho para o novo momento. Então, respondendo à questão colocada no título, é amor ou ódio que teremos no futuro? Essa resposta depende principalmente desse grupo que desperta para a nova consciência. Porque
esse grupo pode abreviar muito o sofrimento da humanidade. Se inteirando de sua tarefa, realmente for fiel a ela e cumprir essa tarefa de levar ao mundo uma ação diferenciada com base nessa nova consciência. Amigos, essa era a abertura que nós tínhamos para hoje e agora nós vamos receber os questionamentos de vocês e tentaremos respondê-los. A Denise pergunta: um dia seremos capazes de amar sem esperar nada em troca? Não é sadio desejar um equilíbrio em qualquer relação? Qual o nome dela? Denise. Boa noite, Denise. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Um dia seremos capazes, sim. E nós podemos dizer até o seguinte, que esse amor já existe em nós. É que nós estamos tão identificados com a consciência de separação, nós estamos tão confundidos pelo reflexo distorcido desse amor, que é o falso amor egoísta, que escolhe, que separa, que divide, que nós, como está escrito na linguagem sagrada, esquecemos o nosso primeiro amor. Esse primeiro amor, ele já está em nós, como um princípio de uma nova consciência. Nós carregamos esse princípio universal em nós, e ele já é a unidade. Então, sentindo a necessidade desse amor, nós começamos a direcionar nossa vida para uma renovação, gradativamente é possível abrir espaço para aquilo que já existe em nós. Mas veja, isso deve ser realizado com base em coisas muito concretas, com base na nossa própria vida, com base naquilo que existe de fato. E o que existe de fato em nós? Talvez seja o ódio, talvez seja o amor da separação, o amor que divide, o amor que reconhece os seus, a sua família, a sua religião, o seu partido político, o seu país, mas que separa para os outros o ódio. Mas o primeiro passo para a vitória sobre essa condição é reconhecer aquilo que é real. Então nós não devemos imitar o amor. Nós precisamos conhecer profundamente o nosso amor parcial, ter as nossas experiências e, através de uma consciência lúcida, colher o ensinamento dessas experiências. E com isso, gradativamente, abrir espaço em nós para essa transcendência que é esse amor universal, que nós já possuímos, nós só precisamos descobri-lo. O Ângelo Ribeiro pergunta: o amor não luta, ele vence. Onde estamos mais amparados para merecê-lo e compartilhá-lo? De fato, esse amor, ele já tem a vitória, ele já é uma realidade. Ele pode não parecer uma realidade porque nós conscientemente o negamos. À medida que nós nos identificamos com a consciência de separação, nós como que viramos as costas para esse sol que é esse amor universal. Onde ele de fato tem sua morada é em nós mesmos. É no mais profundo de nosso ser, como aquilo que nós temos de mais real é que ele habita. O que nós precisamos, podemos falar disso das mais diferentes formas, mas um dos aspectos que podemos falar é de silêncio. Nós precisamos de silêncio exterior, mas principalmente de silêncio interior para perceber que, para além
do nosso ego, para além dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, existe algo que reside no silêncio profundo, que é esse amor. Então esse amor reside em nós. O Luan pergunta: quem rege o sétimo raio? Bem, vou tentar dar uma visão geral dessa ideia dos raios. A ideia é que, digamos, a força espiritual universal, ela se diferencia em 7. Podemos dizer, é como a luz que, passando por um prisma, se abre em 7 cores. E cada uma dessas cores está ligada a um aspecto. Então, por exemplo, os raios 1, 2, 3 estão ligados a esses elementos, são como que o espelho desses elementos da própria divindade, vamos dizer assim. Esses 3 aspectos que nós falamos, mas que na terminologia teosófica nós podemos denominar o primeiro raio, o da vontade universal. É a fonte de toda a vida. O segundo raio é esse raio do amor, do Cristo cósmico. O terceiro raio é o raio da inteligência universal, de uma inteligência ativa, de uma inteligência que atua na matéria. Os 4 raios seguintes, eles são como que espelhos desses 3 primeiros. Então vamos entender, existem 3 raios fundamentais e existem 4 raios secundários, vamos dizer assim. E, portanto, o 4º raio está no meio. E ele é o raio que faz como que esse espelhamento. Ele é o encontro entre matéria, que são os 3 raios seguintes, e espírito, que são os 3 primeiros raios. Então ele é chamado o raio da harmonia. É o raio que como que busca trazer para a manifestação material a pura concepção do espírito. Então, ele é uma harmonia, mas é uma harmonia que se manifesta através do conflito. Esse é o nome dele, harmonia através do conflito. E os 3 raios seguintes, eles como que são espelhos invertidos desses 3 primeiros raios. Então, esse raio da inteligência, que é o terceiro raio, ele se espelha no 5º raio, como conhecimento. É como se esse primeiro raio trouxesse uma inteligência universal abstrata, que se tornasse concreta no 5º. O 6º raio, ele é o raio da devoção. Então ele está ligado com uma exteriorização desse 2º raio, que é o amor. É por isso que é o caminho da Bhakti Yoga, é o caminho da devoção, é o caminho do coração. E é o caminho do misticismo, é o caminho da religiosidade. E é por isso que nós dizemos que esses últimos 2000 anos, aproximadamente, foram regidos por esse raio. E agora nós estamos na transição para o 7º raio, que é o raio da realização. É o raio de uma forma diferente de misticismo, vamos dizer assim. Nós poderíamos até chamar esse misticismo de espiritualidade, mas não uma espiritualidade apenas individual, porque essa espiritualidade ela busca um caminho interior que se exteriorize, que se manifeste na vida prática, que se irradie para a comunidade. É por isso que esse 7º raio tem como característica justamente essa ideia de coletividade, de uma consciência individual que, sem abrir mão de sua individualidade, sem se render a nenhuma autoridade exterior, busca uma vivência de comunidade, da separação para a unidade. Então, essas são as características fundamentais desse 7º raio.
é um raio que parte de uma consciência lúcida para uma ação real no mundo. Basicamente, é o que podemos falar. São duas perguntas do Maurício. Quando a mudança da base na consciência ocorre, conseguimos identificar o que é ego e o que somos nós de fato, coisas diferentes? A segunda pergunta. Seria o ego o mesmo que memória? Obrigado, Maurício. Ótimas questões. De fato, a primeira percepção, as primeiras percepções que a nova consciência permite é justamente a percepção de que, primeiro, nós temos um ego, mas nós não somos fundamentalmente um ego. O ego é uma consciência identificada, e já passo para a sua segunda questão, com todo o passado, com toda a memória. É como que uma consciência robô, uma consciência que é pré-programada. No ego não existe ação livre. O ego trabalha a partir da memória. O ego trabalha a partir do passado. É como que um autômato, um robozinho programado. E quando, digamos, essa nova consciência começa a atuar em nós, ela como que traz uma autorrevelação. É como se um robô ou uma máquina percebesse que é um robô ou uma máquina. Nós começamos a perceber os nossos condicionamentos. E começamos a perceber o quão difícil é nos libertar deles. Isso por quê? Porque existe um elemento já atuando que é um elemento de uma nova consciência. É como se esse elemento partisse de um outro princípio de consciência em nós, que é como que superior à consciência do ego. E, portanto, esse outro princípio consegue enxergar o ego sem se confundir com ele. Consegue, ainda que no primeiro momento, não se libertando dos impulsos do ego, não se libertando de todo o condicionamento do ego, mas permite que haja o início de uma percepção das artimanhas do ego, dos condicionamentos do ego. Então, de certa forma, começa a haver uma dualidade na consciência, sim. Só que essa dualidade, à medida que o processo avança, deve ser transformada em unidade. Porque tudo que é ilusório deve se desfazer. E, digamos, a própria consciência da personalidade, num segundo momento, vai se tornar como que um espelho da nova consciência, como que um servidor, como que um aspecto da nova consciência. O Fábio Barbosa pergunta: essa nova consciência que surge, ela pode nos deixar confusos e às vezes nos perturbar em nossa vida cotidiana? De certa forma, digamos, os primeiros impulsos dessa nova consciência causam confusão. Porque imagine que nós estejamos mais ou menos ajustados com a nossa vida egocêntrica comum. Temos nosso emprego, nosso trabalho, temos nossos finais de semana em que temos um pouco de prazer, vamos jogar futebol, vamos ao cinema, vamos assistir televisão, ter nossas experiências comuns de prazer e dor. Mas chega um ponto, que é justamente quando essa nova consciência começa a se manifestar, que o ser começa a sentir um profundo incômodo mesmo. Essa vida, como ela é, já não o satisfaz. Surgem questões profundas. Ele começa a questionar tudo. Ele começa a não se sentir mais capaz de se adaptar à sociedade como ela é. Ele se torna uma espécie de estrangeiro.
um ser diferente. Então, esse impulso incomoda. Não é um impulso simplesmente que vai transformar e levar a uma nova consciência sem que haja um trabalho a ser feito. Até porque, outro aspecto é que, num certo momento, essa consciência começa a revelar uma série de coisas que estavam escondidas. São esses aspectos que a psicologia junguiana chama de sombras, que precisam ser reveladas para serem trabalhadas. Então, sim, as primeiras manifestações desse impulso da nova consciência vêm através desse incômodo, dessa inquietação. O Thomas pergunta: qual é a relação do número 7 com as leis universais? Percebo a frequência do 7 em diversas escrituras sagradas. Thomas. Obrigado pela pergunta, Thomas. De fato, existem alguns números, né? Nós falamos aqui da unidade, nós falamos dessa manifestação trina da unidade, e nós também falamos desse aspecto sétuplo, que é uma realidade. Uma forma de enxergar isso, né? Nós podemos dizer que, digamos, dessa unidade nasce uma polaridade. Nasce como que um positivo e um negativo. Havia um elemento neutro, que era o 1, e que se separa em dois elementos, o elemento positivo e o negativo. E é necessário como que recriar a unidade a partir desses dois elementos. Então, é uma imagem. Nós criamos da unidade uma separação. E precisamos criar uma nova unidade, uma nova síntese. E aí vem os três elementos, os três princípios originais, universais da criação. Mas esses três elementos, eles, ao se manifestar, ou seja, ao deixarem de ser apenas concepções, para se manifestarem, para se exteriorizarem na própria matéria, precisam se espelhar nessa matéria. E vamos dizer, o quarto elemento é justamente esse elemento espelho. É o elemento que vai ser intermediário entre os três originais e os três, digamos, inferiores, os três princípios mais materiais que vão espelhar esses três superiores. Então aí nós temos a manifestação desse 3 mais 1. E esse é o princípio da manifestação universal. Então, na manifestação universal, quando nós falamos de uma plena exteriorização da divindade na matéria, normalmente nós temos a conexão desses três princípios da própria consciência original, universal e individual, na matéria quádrupla, que são esses 4 elementos que como que dão fundamento, como que trazem essas concepções para uma exteriorização, como um quadrado de construção. Isso forma a centuplicidade. São 2 perguntas de Lúcifer. O que a Bíblia quer dizer quando afirma Deus é amor? Esses 7 raios têm a ver com a árvore da vida? Veja, Deus, nessa concepção do Evangelho e de outras escrituras sagradas, Deus é justamente essa consciência universal que se exterioriza. Então, Deus é unidade. Deus é essa consciência que se exterioriza, mas que busca manifestar nessa exteriorização uma nova unidade. Então, é por isso que na multiplicidade existe o potencial da unidade. Na verdade, a separação, a multiplicidade, nós até podemos dizer, é uma ilusão.
A única coisa que existe é essa unidade primordial que é Deus. E ela como que encontra na multiplicidade de diferentes centros. Então, em toda a natureza, existe o princípio divino, inclusive no ser humano, no coração de todo ser humano. Existe esse princípio de unidade que nos conecta. Na verdade, a partir desse princípio não há separação. A partir desse princípio nós vivemos em Deus. É por isso que nessa concepção da divindade, Deus é o próprio amor que une tudo, que unifica tudo. A segunda questão dele, qual era mesmo? Esses 7 raios têm a ver com a árvore da vida? Se você se refere à árvore da vida da Cabala, certamente. Porque os 10 sefirot da árvore da vida, ele traz 3 elementos superiores e 7 elementos inferiores. Esses 3 elementos superiores, eles ainda estão para além desses 7 raios, podemos dizer assim. Eles dão fundamento a toda manifestação, mas estão para além da manifestação ainda. Eles são princípios puramente espirituais. Então, se você soma esses 3 aspectos superiores da árvore da vida com 7 aspectos inferiores, você encontra a totalidade da manifestação universal. O Ricardo Costa pergunta: quais os meios de espalharmos ou levarmos esse amor a uma humanidade que reflete sua decadência? Isso depende fortemente de nós mesmos? Depende fundamentalmente, como eu tentei colocar na introdução da palestra, daqueles seres que despertam essa nova consciência, ou em quem essa nova consciência desperta. Porque esses seres como que recebem uma grande responsabilidade. Eles, por estarem mais conscientes do que a média da humanidade, eles têm uma tarefa perante toda a humanidade, como pioneiros de uma nova consciência. E o que eles devem fazer? Bem, na verdade, o trabalho é um trabalho muito mais simples do que a gente possa imaginar. Simples de ser descrito, não de ser realizado. Porque é o trabalho de viver conscientemente nas nossas vidas. De aceitar plenamente as condições de nossas vidas. Porque essa plena aceitação, ela também é amor. Nós estamos com nossa consciência egocêntrica, normalmente, sempre brigando com as circunstâncias, com as dificuldades da vida. Esquecendo que essas circunstâncias, essas dificuldades, devem ser instrumentos de autotransformação. Nós precisamos, como que, colher de cada experiência um resultado para uma transformação de consciência. Então, a nossa realização não é uma realização de convocar milhões de pessoas para uma transformação interior. É, antes de tudo, transformar a própria vida e exteriorizar isso em nosso campo de trabalho. Nosso campo de trabalho são aquelas pessoas com quem a gente convive. Poder estar no mundo sem ser do mundo, como objetivo é o cristianismo, é o grande desafio e é a nossa grande tarefa. Porque ao descobrir esse elemento de uma nova consciência, nós podemos começar um trabalho de autotransformação interior, que, num primeiro momento, é um trabalho de percepção, de autoconhecimento, de autodesmascaramento, de enxergar as coisas como elas são, de procurar trazer as questões para dentro, não enxergar os problemas fora, mas perceber-se como
o elemento causador e o elemento que pode ser transformador. Então, tendo como que o potencial dessa nova consciência em nós, nós precisamos utilizá-lo para transformar a nossa vida e, na medida das nossas condições, das situações de nossa própria vida, transformar tudo ao redor, sem forçar nada, sem tentar convencer ninguém de nada, simplesmente irradiando uma nova ação no mundo, transformando a si mesmo e executando no mundo uma ação diferenciada que tem como base essa nova consciência. Essa é a tarefa mais importante e a tarefa mais transformadora para nós mesmos e para o mundo que nós podemos executar. A Andréia pergunta: seria a tecnologia a sombra do nosso planeta? Olha, a tecnologia, como tudo, tem os dois aspectos. Primeiro, a tecnologia é um desenvolvimento natural, decorrente do desenvolvimento da consciência humana, que em alguns momentos da história passa a estar pronta para perceber certas leis fundamentais, por exemplo, que levam primeiro a ciência e esse conhecimento científico, no segundo momento, leva a tecnologia. Então, a tecnologia em si, ela não é luz nem sombra, ela não é bem nem mal, mas é um desenvolvimento natural da humanidade. Mas, obviamente, esses dois aspectos, a luz e a sombra, está sempre presente em tudo, inclusive na tecnologia. Então, só para dar um exemplo, a internet, que mudou tanto as nossas vidas nas últimas décadas, ela é um desenvolvimento natural. E muita coisa positiva pode ser feita através desse instrumento. Arriscaria dizer que palestras como essa, por exemplo, agregam positivamente. Mas, por outro lado, todo o aspecto da sombra dos indivíduos e da coletividade também se manifesta nesse universo da internet. Alguns dizem que na verdade, essa realidade é como que os primeiros sinais da eterização da consciência humana, que começa a se separar do mundo puramente físico e passa a habitar como que esse universo virtual, mais etérico. Então, por um lado, é completamente natural, mas traz um grande potencial de uma realização, de aspectos positivos que podem ser trazidos, mas grandes perigos também, que é justamente ligado a esse aspecto da sombra, a esse aspecto negativo, esses aspectos egocêntricos, egoístas, que começam a se exteriorizar com mais força. O Gilmar Brito pergunta: quando fazemos a escolha de seguir o caminho para nos integrarmos com o absoluto, seria ir ao encontro do amor? Exatamente. São formas diferentes de falar da mesma coisa. Porque esse absoluto é essa unidade que está por detrás de tudo, que está presente em tudo. E à medida que você se conecta com essa unidade, você sai da sua consciência de separação. Você só vai conseguir, na verdade, se aproximar desse absoluto saindo da consciência de separação, abrindo-se para esse silêncio interno, para essa realidade dessa nova consciência que é pura percepção, que é pura consciência, que é puro amor. Porque nela não existe
dentro e fora. Nela não existe eu e você. Nela não existe distância. Nela não existe espaço, tempo. Existe uma unidade fundamental em tudo. E isso é amor. Essa será a última pergunta da noite. Okay. O Wellington que faz a pergunta: por que, em vez de posicionarmos o mal, não o extinguimos? Não seria essa a necessidade do abreviamento dos dias e o nascer de uma nova terra e o céu? Veja, nós com a nossa consciência habitual egocêntrica, nós enxergamos uma realidade de separação, uma realidade dual. E nessa realidade, o que nós conseguimos perceber não é a unidade. Nós conseguimos perceber como que polos que se separam dessa unidade. Então nós falamos, por exemplo, do amor e do ódio. O amor como um espelho desse amor absoluto. E que, de forma natural, como ele cria separação, ele cria o elemento fora daquilo que é amado, daquilo que é odiado. Então você cria dois polos. Então essa consciência egocêntrica que separa, que divide, está sempre criando esses dois elementos. E vive dentro de um elemento que ela chama amor, ela pode chamar também de bem, separando-se de todo o exterior, que ela chama de ódio, na qual ela irradia ódio, que é tudo que é diferente dela, que é tudo aquilo que pode feri-la. Então, a nossa concepção de amor e ódio, a nossa concepção de bem e mal, são relativas. Nós precisamos, na verdade, compreender que existe um amor para além dessa separação, para além dessa dualidade. Que existe uma unidade, que é um bem absoluto, por detrás dessa bipolaridade do bem e do mal que a nossa consciência egocêntrica conhece. Que, na verdade, é o que a movimenta. Nós estamos permanentemente em movimento, como que na periferia de um círculo. E nós chamamos um aspecto que talvez esteja em cima agora de bem e outro aspecto que está embaixo de mal. Mas, na verdade, esse ciclo está em permanente movimento. Existe um ponto no centro que não se move. Esse ponto no centro da roda é o amor absoluto, é o bem absoluto, que não tem oposto. É a luz. E é isso que nós devemos buscá-lo. Então esse novo dia, esse novo céu e essa nova terra sobre a qual a linguagem sagrada fala, na verdade se manifesta a partir do momento que nós vencemos essas restrições da consciência egocêntrica. Essa dualidade, que na verdade cria esses dois polos que na linguagem sagrada os dois constituem o mal. E que o bem é a transcendência desses polos, a partir da vivência dessa nova consciência, que supera essa ilusão e se transforma numa consciência de unidade, que é essa consciência do amor que nós tentamos descrever aqui hoje. Amigos, com isso nós encerramos a palestra de hoje. Lembramos que essas palestras acontecem semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, e que elas ficam disponíveis para serem assistidas posteriormente. Se alguém perdeu algum trecho e gostaria de assistir, se alguém gostaria de assistir as palestras anteriores, elas estão tanto em nossa página do Facebook, como na nossa página do YouTube. Nós também temos vários locais que vocês podem procurar de palestras presenciais que acontecem em todo o Brasil. Esses mesmos temas são abordados, às vezes de forma até diferente, dependendo do expositor, em vários locais onde nós temos essas palestras presenciais. Então convidamos a todos para as próximas palestras e nos despedimos de vocês. Até a próxima.